Olá, estamos juntos aqui para mais uma Parashá. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leikulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha irmã. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat e nós vamos para mais uma Parashá. Vamos aqui compartilhar mais uma Parashá com os nossos irmãos, o povo que faz Techuvá, né? Aquele povo que voltou a observar os mandamentos do Eterno. É o povo que acha, né, que o Eterno entregou a Moshe não está velho, não está num baú, e sim está em nossos corações, como ele disse em Hebreus: escreverei os meus mandamentos, as minhas instruções em vossos corações. E para isso ele diz, né, assim: filho, dá-me o teu coração. É a única coisa que o Eterno não tem, é o teu coração. Então, para que ele escreva, né, as suas instruções, né, para que a bênção dele possa transbordar em tua vida, é preciso que tu entregue o teu coração a ele, né, e deixa a Ruá do Eterno, né, como assim traduzir, o Consolador, né, começar a dar ajuda, né, para que você comece a dar os passos para fazer Techuvá, para fazer retorno, né. O Talmidim, né, Yohanan, ele disse assim: eu estou aqui fazendo Tevilá, né, para que vocês façam Techuvá, né, mas após mim virá um que tanto imergirá, Tevilá, imergirá vocês na vida como no fogo, na morte, né? E foi isso o recadinho, né, que Yohanan deu. Yohanan o imersou, tá? Então vamos direto agora para a Parashá. A Parashá é Vayerá. Parashá Vayerá, e apareceu, né? Essa Parashá ela dá início às pragas do Mitzrayim, do Egito, né? E aí nós vamos agora começar a estudar sobre esse assunto. Primeiro eu vou trazer uma nota aqui, né, dos sábios, né? Hashem assegura Moshe. Moshe perguntou a Hashem porque o sofrimento de Ben Israel havia se intensificado desde que fora enviado para pedir ao faraó que deixasse o povo sair. Tua misericórdia transformou-se em justiça, ou seja, porque o trabalho ficou mais pesado, né? Reclamou. Não, estás enganado. Repreendeu o Hashem. Eu sou Hashem. Mesmo quando minhas ações parecem severas, originam-se de sentimentos de misericórdia. Tu não te pareces com teus ancestrais. Nunca se queixaram, apesar de eu só lhes ter aparecido sobre o nome de Shaddai. Quem conheceu o nome do Eterno foi Moshe. Moshe foi que ouviu da própria boca do Eterno. O Eterno dizia assim: eu sou o que sou. Eche, ahe, eche. Erie, ache, erie. Perdão. Erie, ache, erie. Eu nunca revelei-me a ele sobre meu nome, Hashem, que é o meu nome através do qual sou conhecido quando cumpro minhas promessas. Os patriarcas não testemunharam o cumprimento das promessas que lhes fiz, e mesmo assim não se queixaram. Mesmo Ben Israel permaneceram leais a mim. Não se lembraram sobre o jugo egípcio, mas aceitaram minha vontade, sem se queixar, imitando seus ancestrais. É melhor você começar a imitar seus ancestrais. Por conseguinte,
são dignos de serem redimidos por causa da aliança que selei com meus antepassados. Ele está falando do povo de Israel, né? Que, apesar de tudo, eles tinham uma promessa. Preste bem atenção que os cristãos gostam de cantarolar aí. Eu não gosto de falar de religião de ninguém. Eu estou falando aqui de paganismo e de ações e doutrinas, né, que estão fora de contexto bíblico. Agora, se a tua religião proclamar isso, meu amigo, eu não posso fazer nada. Né? Eu não posso fazer nada. Mas tem um pretenso grupo do cristianismo aí que vive gritando assim: eu não morrerei, né, sem que as promessas, né, forem cumpridas. Que promessas? Qual foi a promessa que o Eterno te fez? Que tu só pode morrer depois que ele cumprir a promessa? Hã? Se as promessas que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó só se cumpriram depois da morte dele, tu está te achando melhor do que eles, de que o pai da fé, de que os patriarcas? Oh, quanta arrogância, né, cristão? Quanta arrogância. Eu não morrerei até ver as promessas se cumprir. Né? Ainda bota Abraão no meio, Abraão, né, o não pagão. Ah, vai com calma aí, vai com calma. Então, as 4 expressões de liberdade, né, o Eterno prometeu a Moshe. Ele disse o seguinte: vá e proclame que com certeza os redimirei, e diga-lhes: Vahotzeti, eu os conduzirei fora da escravidão do Egito. Vahitzaiuti, e os libertarei de qualquer tipo de serviço, mesmo do trabalho mais leve. Vegaalti, e os redimirei ao atravessarem o Mar Vermelho, até o milagre da abertura do mar, onde os egípcios perecerão. Os judeus ainda temiam ser obrigados a voltar à escravidão pelos antigos opressores, né, até atravessarem o Egito. Valakarti, né, e os tomarei como meu povo, entregando-lhe minha Torá. Este é o propósito pelo qual estão sendo libertados, porque eu quero entregar meus mandamentos, né, as minhas regras, os meus preceitos, as minhas instruções, para que, cumprindo-as, vivais bem na terra. Mais ou menos isso. Na noite de Pessah, bebemos 4 copos de vinho para agradecer a Hashem pelos 4 tipos de liberdade acima mencionados. Hashem concluiu suas palavras a Moshe dizendo: Varrevete, e os levarei à terra que jurei a seus antepassados. Então vamos para o texto das Sagradas Escrituras, o texto da Torá. Shemot, Êxodo, capítulo 6, o verso é a partir do 2. Falou mais Elohim a Moshe e disse: eu sou o Salvador, Yeshua, eu sou Adonai, eu sou Hashem, eu sou Elohim, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como o Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yud-He-Vav-He, né, que é o tetragrama, não lhe fui perfeitamente conhecido. Pelo nome que eu pronunciei a você, né? Ehe, Axé, Ehe, está lá, eu sou o que sou. Eles não me conheceram por esse nome. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrai-me da minha aliança.
Entenda uma coisa, que não adianta estudar a Paraxá sem ler o texto todo. Tem que ler o texto todo da Paraxá. Tem muita gente aí que estuda a Paraxá, mas não lê o texto. Eu prefiro ler o texto e trazer algumas curiosidades, né? Mas trazer curiosidade sem ler o texto, você não fez nada, porque a Paraxá é para ler o texto e você ficar inteirado da história todo ano, certo? Verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Adonai, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim, e saberei que eu sou o Yud-He-Vav-He, né? Eu sou Adonai, vosso Elohim, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu, Adonai, estou dizendo isso. Deste modo falou Moshe aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moshe. Por causa da angústia de Ruá e da dura servidão. Quando ele fala angústia de Ruá, a angústia que estava dentro dele, né? Assim, a angústia de morte, a angústia de pesar, né? A palavra Ruá, eles colocaram espírito, né? Então, assim, não tem espírito, né? Então, o que eu posso dizer? Por causa das suas almas angustiadas. Eles estavam com as almas angustiadas. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, veja bem que Moshe não escreveu nada dele. Tudo aqui é Adonai quem fala. Moshe não fala nada, Moshe só pergunta, né? Ou é mandado dizer. A Torá toda é Adonai falando. Então não tem como ela ser velha. Não tem como jogar fora. Não tem como colocar dentro do baú e dizer é velha, não vamos vivê-la. Não, é Adonai falando. Agora, né, se a entidade que você serve não tem palavra, muda, né, de acordo com as tuas emoções, problema teu, né? O meu não. O meu Adonai, o meu Elohim, o meu Eterno, né, o meu Criador, o Pai Celeste, ele não muda. O meu não muda, nunca mudou, nem vai mudar. Verso 11. Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moshe, porém, falou perante a Adonai, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá. Também eu sou incircunciso de lábios, ou seja, tinha os lábios pesados, né? E tem aquela historinha, né, da pedrinha, né, a brasa viva, né, que eu contei na paraxá anterior. Todavia Adonai falou a Moshe e a Aarão e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, Hanô, Palu, Esrom e Camim. Estes são as famílias de Reuven. Entendeu porque o nome do livro é Shemot? Nomes? Porque é o livro que dá nomes. E os nomes verdadeiros, não os pagãos, né, que o romanismo adulterou. Verso 15. E os filhos de Shemon, né, Iemuel, Yamin, Ohad, Yahim, Zorá e Shaul, filho de uma cananeia. Então, estas são as cabeças, E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas... Peraí que eu pulei, né? Estas são as famílias de Shimon.
E estes são os filhos, 16, estes são os filhos, os nomes dos filhos de Levi, né, segundo as suas gerações: Gerson, Kehat e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libna e Shimei, segundo as suas famílias. E os filhos de Kehat, Anram, Uzá, Hebron, e eu acho que é Itzá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Kehat foram 133 anos. Ele dá uma ênfase aqui aos anos de Kehat. E os filhos de Merari, Mali e Mushi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anram tomou por mulher a Ioquebed, sua tia, e ela deu-lhe Aaron e Moshe. E os anos da vida de Aaron foram 137 anos, e os filhos de Itzá, Coré, Nefeg e Zierre. Apareceu Coré, tá? Veja que apareceu Coré, filho de Itzá, família de Levi. E os filhos de Uziel, Mishael, Elzafã e Sitri. E Aaron tomou por mulher a Elisheba, filha de Aminadav, irmã de Nachon. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. São os 4 filhos de Arão. Né? E os filhos de Coré, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coreitas. E Elazar, filho de Aaron, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Fineia. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo suas famílias. Gente, tem uma curiosidade aí, ninguém sabe, talvez poucas pessoas saibam, mas a maioria dos salmos, né, eles foram escritos pelos filhos de Coré, tá? Aqueles salmos lá, a maioria são escritos pelos filhos de Coré. Eles eram músicos muito bons. Estes são Aaron e Moshe, os quais Adonai disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moshe e Aaron. E aconteceu que naquele dia, quando Adonai falou a Moshe na terra do Egito, falou Adonai a Moshe, dizendo: eu sou Adonai, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moshe perante a Adonai, a Hashem: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá? Já está insistindo nisso, né? Capítulo 7. Então disse Adonai, gente, eu estou falando Adonai, algumas vezes eu vou falar Hashem, mas na Bíblia Peshita não traz a palavra Adonai, tá? Ela traz a palavra Yeshua e o tetragrama, né? Então eu não vou falar Yeshua porque Yeshua é salvação. Então disse o Salvador, aí eu vou ter que ler assim, né? Então Adonai é um nome que a gente encontra na Torá, né? Não é um nome inventado, como dizem, está lá na Torá, né? Adonai, e Hashem que é o nome, né? Eu prefiro usar Adonai, tá bom? Fica mais assim, né? Tipo mais próprio, né? Porque Hashem quer dizer o nome, né? Então disse o nome, a conotação não fica muito boa, né? Eis que te tenho posto por Elohim, eterno, sobre Faraó, e Aaron, teu irmão, será o teu nave, profeta. Adonai disse a Moshe: eis que te tenho posto como Elohim. Ou seja, acima Elohim, como eterno. Ou seja, nada
de acontecer. Pode ficar despreocupado que você está acima dele, do faraó. E Aaron vai ser teu intérprete. Vai ser como profeta, Navi. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Aaron, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Mas eu sei que o Faraó endurecerá o coração, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Os sábios acham que até a quinta praga, Adonai não interveio nos sentimentos do faraó, esperando que ele fizesse techuvá por conta própria. Mas ele não fez. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Ou seja, o Eterno está dizendo aqui que o faraó não ouvirá. Ele está dizendo, eu vou fazer com que ele não vos escute. Não, ele não disse isso. Mas a partir, se eu não me engano, a partir da quinta praga é que o Eterno começa a dizer, não, eu vou endurecer o coração dele. Já que até a quinta praga ele não quis fazer techuvá, não se arrependeu, agora é comigo. Verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou Adonai, o Elohim, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moshe e Arão, como o Adonai lhes ordenara, assim fizeram. E Moshe era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó, ou seja, Arão não era tão muito velho assim, 3 anos só a diferença. Então tem muita coisa aí que o povo conta que não encaixa. Então Adonai falou a Moshe e a Arão, dizendo, quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moshe e Arão foram ao Faraó, e fizeram assim como Adonai lhes ordenara, e lançou a Arão a sua vara diante do Faraó. E o Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Os sábios chegam a dizer que os magos fizeram com que as crianças fizessem essa magia, porque o faraó disse assim, isso aí, vocês querem me convencer com um truquezinho desse? As crianças do Egito já sabem fazer isso. Só que as crianças do Egito não sabiam fazer cobra comer cobra, e sem crescer, sem dobrar de tamanho, porque a serpente de Aharon engoliu as cobras dos magos, e mesmo assim não ficou aquele volume, não ficou volume. A vara, quando voltou a ser o normal, não ficou inchada, com mais 2 varas dentro. E aí o negócio pegou para o lado do faraó. Porém, verso 13, porém o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu como Adonai lhe tinha falado. Então disse Adonai a Moshe, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Porque o faraó ele saía bem cedinho para fazer as necessidades deles no rio, para que ninguém visse, porque ele era tido como um Deus, como uma entidade divina, e ninguém podia ver ele se banhando. Entidade divina se toma banho, faz necessidade, se limpa, por isso que ele saía bem cedinho. Assim é contada a história. E lhe dirás, verso 16, Adonai Elohim dos Hebreus me tem enviado a te dizer, ou dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Adonai,
Nisto saberás que eu sou o Adonai, o Elohim, né, do povo. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Quem fez esse milagre foi Aaron, né? Porque eles dizem que Moshe não podia fazer isso, ele não poderia ferir as águas, porque as águas o tinham protegido quando ele era bebê. Então ele não quis fazer, quem fez foi Aaron. Assim diz Adonai, bom, sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. E disse mais Adonai a Moshe, dize a Arã, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moshe e Aarão fizeram assim, como Adonai tinha ordenado, mandado. E Aarão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos do faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu de novo, e não ouviu como Adonai tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que Adonai ferira o rio. Verso 8 de Shemote. Os sábios dizem que quando eles iam buscar água, a água virava sangue, né? Até as lágrimas, né, eram sangue. E eles entravam na terra de Goshen para beber a água do judeu, né, do hebreu. E eles até derramavam a água, mas a água, quando batia na garganta do egípcio, virava sangue. E aí complicava o lado do egípcio. Êxodo 8. Depois disse Adonai a Moshe, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz Yeshua, deixa ir o meu povo, para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e à casa de teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras, até na cozinha, não? Até quando o cara abria a tampa da farinha para fazer coisa, tinha rã lá dentro. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Adonai a Moshe, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e a fazer subir rãs sobre toda a terra do Egito. Dizem que a primeira rã que apareceu, ela era gigante, né? E aí eles usaram de armas e aí conseguiram matar a rã, mas só que, assim, quando eles achavam que a rã estava morta, a rã arrotou um monte de rã pequena. São histórias que os sábios contam, né? Mas vamos ficar só no que a Torá diz, né? As rãs subiram do rio e invadiram a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriam toda a terra. Cobriam a terra, era muita rã. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Os magos vão ser pegos agora, né?
Na próxima. Já se sabe por que, né, todas essas pragas, né, vieram. Primeiro porque o rio ele era dourado, né? Existiam algumas estátuas que tinham cabeças de rãs, né, dentro do palácio. Então o Eterno começou a ferir o Egito em suas crenças. Em suas crenças, imagina. E Faraó chamou a Arão e disse a Moshe e a Arão e disse: rogai a Adonai que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem a Adonai. Oh, já ficou bonzinho. E disse Moshe a Faraó: digna-te dizer-me quando é que quando hei de rogar por ti e pelos teus servos e por o teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. A resposta do Faraó é de dar risada, né? Porque o Faraó diz assim, e ele disse: amanhã, pô, o cara tem rã por todo canto em casa, aí diz amanhã, pô, agora, eu quero agora, se você está me dando essa oportunidade, diz quando é que você quer que eu rogue? Amanhã, não é nada, hoje, agora, né? Seja conforme a tua palavra, né? Moshe disse, para que saibas que ninguém há como Adonai, nosso Elohim. E as rãs apartaram-se e apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moshe e Aarão da presença do faraó, e Moshe clamou a Adonai por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Adonai fez conforme a palavra de Moshe, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Tem uma história aqui que não vale a pena nem contar, mas eu vou contar, né, que os sábios contam. Eles dizem que algumas rãs entraram no forno, e essas rãs, elas não se queimaram, e essas não morreram quando ele mandou cessar, né? E por conta disso, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tá lá os nomes em hebraico, eu esqueci agora, depois eu busco ali e falo, mas estou trazendo na versão, né, em português. Foi por conta dessa história, por conta disso, que eles tiveram coragem de entrar na fornalha. Olha só, até faz sentido, né? Olha, lembra do Egito, quando as rãs entraram no forno e não se queimaram? Então, se as rãs entraram no forno e testemunharam, né, que Adonai é Elohim poderoso, né, e elas estavam a serviço de Adonai, e nós estamos aqui a serviço de quem? A serviço de Adonai. Então nós não temeremos. Se Adonai ele salvou as rãs, por que não salvará nós? Faz até sentido. Verso 15, verso 14. E ajuntaram-se em montões e a terra cheirou mal. Quando as rãs morreram, né? 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como Adonai o tinha dito. Disse mais Adonai a Moshe: dize a Aaron, estende a tua vara, fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Mas essa praga que Aaron é quem faz. Aí eles dizem: por que Aaron? Porque não foi Moshe? Porque Moshe não podia ferir a terra, né, porque a terra iria engolir, né, ia haver vários milagres na terra, né, por conta da terra. E aí, né, também ele não feriu a terra. E fizeram assim. E Aaron estendeu sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho, em toda a terra do Egito, imagina. E as ferradas doíam, né? E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos
mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Ou seja, essa é legal, que os sábios contam. Porque os sábios não conseguiram criar piolhos. Eles disseram que piolho era menor do que um grão de areia, ou um grão de alguma coisa, né? Um grão de semente. Nós não podemos fazer uma magia, ou seja, né? Não tinham como fazer os encantamentos em algo tão pequeno. E aí, Faraó dá a sentença dos caras. Então disse os magos a Faraó: isto é o dedo de Elohim. Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia, como a Adonai tinha dito. Disse mais Adonai a Moshe: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz Adonai, deixa ir o meu povo para que me sirva. A frase é só essa. Imagina o enchimento de saco no ouvido, né, do Faraó, que aí esse cara de novo com essa mesma conversa. É complicado, né? O Faraó foi extremamente persuadido, né? Não tinha descanso. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que o enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos teus egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. A guerra, a do piolho lá, né, a praga do piolho, era porque, lembra que os faraós, eles não tinham cabelo, né, eles usavam perucas, já para não ter piolhos. E eles chamavam os hebreus de piolhentos, porque tinham os cabelão, né? Por isso aí. Né? Aí as moscas também, né? As moscas eram adoradas. Naquele dia, eu separarei a terra de Goshen em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou Adonai no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este dia. E Adonai fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó. Ou seja, a partir de aí Adonai já começou a dizer: esse povo é meu, ele não se mistura com outros povos. E as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desde enxames. Então chamou o faraó a Moshe e a Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Elohim nesta terra. E Moshe disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos a Adonai, nosso Elohim, a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificarmos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles. Ou seja, porque os egípcios não comiam bode, eles adoravam o bode, né? Eles adoravam o bode, Bafomede lá, né? Então, não podia se sacrificar, se ia ser uma obscenidade dentro do Egito. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos a Adonai, nosso Elohim, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis a Adonai, vosso Elohim, no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moshe disse: eis que saio de ti, e orarei a Adonai, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que o Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar a Adonai. Então saiu Moshe da presença do Faraó e orou, e as moscas foram embora, né? E fez Adonai conforme a palavra de Moshe, e os enxames de moscas se retiraram do Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Depois Adonai disse a Moshe: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Adonai, Elohim dos Hebreus,
deixa ir o meu povo, que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão de Adonai será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Adonai fará a separação entre o gado de Israel e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Adonai assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Adonai estas coisas na terra. E o Adonai fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Aí começou o povo de Israel a ficar rico, porque muitos egípcios tinham confiscado o gado dos hebreus, dizendo que era dele. E quando o gado não morreu, aí eles não tinham como dizer que era dele. Ó, esse gado aí é meu. Os hebreus diziam: esse gado é meu, que ele não morreu. Aí eles tinham que devolver o gado para os hebreus. Assim os sábios contam. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração do Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse Adonai a Moshe e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moshe e a espalhe para o céu, diante dos olhos do Faraó. Ou seja, essa foi Moshe quem fez, né? E tornou-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Ou seja, ainda tinha gado que tinha ficado vivo. E eles tornaram a cinza do forno e puseram-se diante do Faraó. E Moshe a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que a arrebatava em úlceras nos homens e no gado. Dizem que essas sarnas elas eram bem diferentes, porque ela tinha uma casca em cima e por dentro elas ficavam molhadas. E aí eles não podiam usar um unguento para ressecar a parte de dentro, porque quando mexia na parte de fora, na casca, arrebentava tudo e doía muito. Essa praga atingiu o Faraó diretamente, né? Todos os egípcios diretamente. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moshe por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, Adonai sabia que Faraó endureceria o coração e não os ouviu, como Adonai o tinha dito a Moshe. Então disse: pela manhã cedo, põe-te diante do Faraó e diz-lhes assim: diz Adonai Elohim dos hebreus, deixai ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos
do faraó temia a palavra de Adonai, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra de Adonai, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse, ainda tinha gente que duvidava depois de tudo isso, né? Então Adonai disse a Moshe: estende a tua mão para o céu, e havendo saraiva em toda a terra do Egito sobre os homens, e que haja nos homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moshe estendeu a sua vara para o céu, e Adonai deu trovões e saraivas, e fogo corria pela terra. E Adonai fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Ou seja, eram bolas de gelo que pegava fogo. Os egípcios ficaram atônicos. Como é que pode um negócio desse, né? Porque o fogo não resiste ao gelo, o gelo não resiste ao fogo. E como é que pode os dois estarem juntos? E a saraiva feriu toda a terra do Egito, todos quantos havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Goshen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moshe e a Aarão e disse: esta vez pequei, o Adonai é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Então Faraó mandou chamar a Moshe e a Aarão e disse-lhes: esta vez pequei, somos ímpios. Orai a Adonai, pois que basta, para que não haja muitos trovões de Elohim, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moshe: em saindo da cidade estenderei minha mão, mas ao Adonai e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é de Adonai. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante de Adonai, Elohim, nosso Elohim. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Olha só. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moshe da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos a Adonai, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como Adonai o tinha dito a Moshe. Terminou o capítulo 9 aí, de Shemot, de Êxodo. A próxima paraxá começa no capítulo 10. Bom, gente, está aí, a paraxá, ele apareceu, ou seja, Adonai se revelou, para o mundo com mão de prodígio, mão forte. E o Egito foi quem aguentou as consequências. E por conta disso o Egito ficou arrasado. A próxima paraxá vai contar as restantes, as pragas que ficaram, que restaram ainda faltam algumas pragas, se eu não me engano 6, faltam 6 ou 7, para serem narradas. Vamos terminar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo, que o Eterno te abençoe. Eu vou recitar Birkat Kohanim, como é de costume. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Yitzhah Adonai panavelecha, Veyashelecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde,
Que o Eterno faça resplandecer os seus olhos sobre ti. Que o Eterno levante os seus olhos sobre ti e te guarde. Que o Eterno te dê a Shalom. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é Rei fiel. Até o próximo vídeo, até a próxima Parashá. Um Shabbat Shalom para todos vocês.